Shalom, shalom, meus queridos irmãos, aqui estamos nós, pastor Ilmar, de Lajinha, Minas Gerais, Ministério Tabernáculo, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, instituição de ensino teológico, bíblico, né? Estamos estudando a Bíblia Sagrada desde 1992, regularmente, como instituição oficial. Nossos cursos básico com 36 matérias, intermediário com 18 e bacharelado com 12. Nós temos vários cursos também, como diaconato, temos os cursos de gematria, xilologia, etiologia, que estuda os costumes da Bíblia, cultura hebraica, cultura grega, cultura romana. Nessa aula aqui, nós estamos falando, então, aqui da leste da Mata Mineira, Sul Capixaba, CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos falando da Introdução Bíblica 3. Já estudamos os poéticos, agora estamos nos profetas maiores. E essa última aula dessa matéria é chamada matéria de Introdução Bíblica 3. Nós falaremos hoje de Lamentações de Jeremias. Na aula passada falamos de Daniel. Eu deixei Lamentações para o fim, para encerrarmos esse bloco de aulas, né? As Lamentações, o nome já diz, Lamentações de Jeremias. Ele vai contar nesses 5 capítulos, vai chorar a queda de Jerusalém, né? Ele já começa dizendo assim, né? Ah, como está solitária aquela cidade tão populosa, como tornou-se viúva que foi grande entre as nações, a princesa entre as províncias tornou-se tributária. No livro de Lamentação, vamos encontrar Jeremias, o profeta chorão, né? Por isso ele fala muito aqui, por essa causa choro eu. Ele vai citar muito isso aqui. Ele vai fazer uma lamentação, uma quiná, uma lamúria sobre a queda, né? Ele viveu aquilo ali. Jeremias, lembrando bem, começou a profetizar no 13º ano do rei Josias, né? E profetizou até depois da queda. Ele viveu aquilo tudo, ele estava lá, presenciou a derrubada, o cerco, passou pelo reinado de Josias, passou pelo Joacás, filho de Josias, Eliaquim, que reinou 11 anos, Joaquim, que reinou 3 anos, viu ele ser levado cativo com a mãe dele, a rainha Neusta, com mais 10.000 cativos para a Babilônia no ano 598, continuou com Matanias ou Zedequias, acabou, ele participou do cerco de 18 meses, ele ficou preso alguns tempos ali na cava, foi ajudado por Ebed-Meleque, né, tirado da cisterna, enfrentou o sacerdote Passur e outros sacerdotes falsos que havia por ali, Ananias era um deles, e depois ele vai, quando cai em Jerusalém, ele é preso e quando chega lá na cidade, certa cidade, Nabuzaradã, capitão da guarda, reconhece Jeremias e obedece à ordem do rei Nabucodonosor, dizendo que desse liberdade a ele. Se ele quisesse que a Babilônia fosse, ele seria assistido pelos babilônicos, mas se quisesse ficar, ficaria então com Gedalias, que foi nomeado governador. Ele então faz essa opção de ficar com Gedalias, depois eles matam Gedalias, né? Ismael, filho de Netanias, matou Gedalias, depois Jonatas, filho de Careá, pega o povo e desce para o Egito, contra as ordens de Jeremias. Ele havia dito que consultaram ao Senhor para que não fosse para o Egito, porque ainda lá Nabucodonosor ia alcançá-los. Então ele participou desses eventos, ele viveu isso tudo, né? Ele participou do cerco, ele foi preso, ele foi colocado no tronco e agredido, foi bastante perseguido pelos escribas sacerdotes, naquela época, pelo rei, porque falava a verdade. Deus mandou que ele falasse, Baruque, seu servo, escrevia todas as suas revelações, mandou que se entregasse. Entrega, rei, se você se entregar, vocês não serão mortos. Mas o rei Zedequias não atendeu e acabou com os filhos dele foram degolados na frente dele na cidade de Ribla, onde estava Nabucodonosor, e ele foi furado seus olhos e foi levado cativo, onde morreu cativo lá, junto com o sobrinho dele que estava lá. Só que o sobrinho dele foi levantar a cabeça dele no ano que Evil-Merodach assumiu o governo, no ano 562 antes de Cristo. E não se fala mais nada de Zedequias, que continuou preso até morrer por lá. Então, Lamentações tem 5 capítulos. O livro foi escrito em forma de acróstico, né? Temos vários acrósticos, por isso tem sempre 22 versículos, que são as 22 letrinhas hebraicas. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun e Samer, Ai, Peit, Sari, Kuf, Resh, Shin e tal. Então, no primeiro capítulo tem 22 versículos, cada versículo começa com a letrinha dessa. A primeira com Aleph, a segunda com Beit, por aí vai. O segundo capítulo, do mesmo jeito. Já o terceiro já é de 3 em 3 letras. 3 com Aleph, 3 com Beit, 3 com Gimel, 3 com Dalet. Por isso tem 66 versículos do terceiro capítulo. O quarto tem 22 novamente. Então são de Aleph até Al. E o 5, capítulo 5,
ele também tem 22, né? Também vamos ver aqui na Bíblia textual, Lamentações de Jeremias, porque na Bíblia nessa daqui, essa Almeida Revista e Corrigida, o capítulo 5 não aparece em acróstico, mas aqui também na Bíblia textual, que é a Bíblia dos primeiros manuscritos, né? Vamos mostrar aqui para todos os irmãos, lançada agora pela BV Books. Essa não segue o texto maçorético, esse que nós estamos seguindo aqui. Ela segue o Pentateuco Samaritano, do século IV a.C., segue os escritos, os rolos da caverna de Qumran, do ano 200 a.C. até o ano 60 depois de Cristo, os escritos que lá estão, e segue também a Septuaginta, do ano 280 a.C. Então tem vários lugares aqui no texto, não é maçorético, que nós temos vários acrósticos, mas aqui no texto maçorético, que é essa Bíblia aqui da Mulher, Bíblia de Estudo, não aparece, mas o capítulo 5 também, ele não aparece como acróstico aqui. Também tem 22 versículos, mas não é um acróstico. Então, a Lamentação de Jeremias, a data dela é depois da derrocada, da queda, né? O autor, evidentemente, é Jeremias. O pano de fundo é a situação da Assíria, que caiu para a Babilônia em 605, e o Egito também depois caiu, e Nabucodonosor tomou Jerusalém, e Jerusalém caiu no mês 4º. No mês 5º, Nebuzaradã vai lá e queima tudo, leva o restante dos utensílios para a Babilônia. Os primeiros utensílios foram no ano 598. E agora ele leva o resto, acaba com tudo, derruba as pilastras, colunas, jaquim, boais, põe fogo nas casas, leva alguns cativos, deixa os pobres na terra para vinhateiros e para lavradores, e leva os nobres que são assassinados lá pelo Nabucodonosor na cidade de Ribla, mata os filhos de Zedequias, mata os nobres, mata os príncipes e leva Zedequias preso. Então essa é a história do livro. O propósito do autor foi examinar com sinceridade as causas, responsabilidades e perspectivas futuras ligadas à queda de Jerusalém. Como alguém podia manter-se fiel a Deus em meio a tão grande calamidade? Essa foi a sua preocupação. A dor de Jeremias é tanto pessoal quanto universal, à medida que reconta os acontecimentos em torno do sítio e queda de Jerusalém. O livro de Lamentações dá um lamento pelo que foi perdido. O trono e o templo já não existiam mais. Sua destruição parecia marcar o fim do reino davídico, reino este que Davi havia prometido que jamais teria fim e duraria para sempre. Jeremias lamenta esse fim e o destino daqueles deixados para trás. Reconhece o pecado do povo e a justiça no juízo de Deus. O livro de Lamentações é lido todo ano pelo povo judeu, no dia 9 de Ave, no dia de jejum, no dia que foi a queda de Jerusalém. Dentro desse livro, Deus me deu uma revelação muitos anos atrás, e eu titulei a revelação da seguinte maneira: Lamentação de Jeremias, o choro da igreja infiel na grande tribulação. Deus me revelou todos os detalhes que vai acontecer após o arrebatamento. Tudo escrito aqui. Cada capítulo tem uma coisa que é muito interessante, porque coincide verdadeiramente com todos os quesitos. Primeiro capítulo, por exemplo, Deus me revelou que falta o Consolador. E você pode olhar que você vai achar aqui. 4 vezes aqui fala, não tem quem nos console. Não há ninguém que nos console. Nós estamos pranteando, mas não tem ninguém que nos console. Então, 4 vezes aparece aqui, bem claramente, que falta o Consolador. Então, é a primeira coisa que vai acontecer após o arrebatamento. A igreja, quem ficou aqui, vai sentir a falta do Espírito Santo, que é o Consolador. E o Consolador vai levar a igreja para apresentar Jesus, não é isso? Você pode observar aqui no texto que você vai achar várias vezes isso aqui. Eles reclamando que falta o Consolador. Olha lá o versículo 16. Ó. Porque se afastou de mim o Consolador, que deveria restaurar a minha alma. Então, essa aqui é uma vez, mas tem mais vezes. São 4 vezes que aparece aqui. E o livro começa assim, Eirá. Eirá quer dizer como. Como? Como ficou solitário? Aquela que era populosa, quer dizer, solitário porque o povo foi arrebatado, então vai ficar quase ninguém aqui, né? Como tornou-se viúva? O que é viúva? Ela perdeu o marido. Então, a igreja o marido foi encontrar, a parte fiel foi encontrar com o marido. A que ficou aqui não tem mais marido. Como ficou princesa? Como se tornou princesa? A que era tributária. Então, vai contando todos os detalhes. Aqui fala os detalhes, tudo que vai acontecer após o arrebatamento. O primeiro culto, né, da igreja, como é que vai ser, liderança, como vai enfrentar as pessoas que ficarem aqui. Quem quiser depois nos procure, nós temos esse livro, eu coloquei ele, dividi ele em 5 apostilas e detalhadas. Chama O Choro da Igreja Infiel na Grande Tribulação, ou Grande Pressão. Né? Quem se interessar, depois nos procure,
na nossa descrição do vídeo aí tem o nosso endereço, o nosso canal. Nós temos esse canal aqui, mas temos também o canal de Cantares, ou Xirologia, que estuda o livro de Cantares de Salomão. Procure acessar o nosso canal chamado Baú do Escriba no canal no YouTube. E esse canal é do seminário, onde tem as aulas todas. Você que quer fazer o seminário regularmente, inscreve-se, matricule-se, solicite a prova, assiste às aulas e pronto, você vai fazendo as matérias e vai pagando. As matérias são R$50 cada matéria. Se você quiser somente aprender, pode usar à vontade. Não cobramos nada, o acesso é livre para divulgar a palavra de Deus. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.